Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Será que é um pecado eterno ou uma questão de interpretação? Fique com a gente para descobrir uma perspectiva surpreendente que vai mudar a forma como você vê esse assunto polêmico. E antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A Bíblia contém várias passagens que abordam práticas culturais específicas da época em que foram escritas. E uma delas se refere diretamente às tatuagens. Em Levítico, capítulo 19, versículo 28, lemos: "Não fareis cortes no vosso corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Esta instrução fazia parte de um conjunto maior de leis, destinadas a distinguir o povo de Israel de outras nações e suas práticas religiosas. Naquele tempo, era comum que as nações vizinhas a Israel envolvessem práticas como cortes no corpo e tatuagens em seus rituais pagãos, especialmente em contextos de luto e adoração de deuses falsos. Assim, essa proibição específica tinha como objetivo proteger os israelitas de adotarem costumes que os desviariam do culto exclusivo ao Deus de Israel. No entanto, para entender completamente essa passagem e sua aplicação nos dias de hoje, é essencial considerar o contexto cultural e histórico em que foi escrita. A hermenêutica, ou a arte de interpretar a Bíblia, nos ajuda a entender essas nuances. Muitas das leis do Antigo Testamento, como as proibições de misturar diferentes tipos de tecido, Levítico capítulo 19, versículo 19, ou consumir certos alimentos, Levítico capítulo 11, não são seguidas pelos cristãos modernos. Isso ocorre porque o Novo Testamento traz uma nova perspectiva sobre essas leis cerimoniais e civis, focando mais nos princípios morais e éticos universais. No Novo Testamento, encontramos uma abordagem diferente que nos ajuda a contextualizar essas antigas leis. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo escreve: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Esta passagem destaca a importância de tratar o corpo com respeito, como um templo sagrado. No entanto, não faz menção direta às tatuagens, deixando espaço para interpretações diversas sobre como glorificar a Deus com o corpo. A hermenêutica também nos mostra que a intenção e o contexto são cruciais. Se uma tatuagem é feita como uma expressão de fé, um lembrete constante de um versículo bíblico ou um símbolo cristão, pode ser vista como uma maneira de glorificar a Deus. Por outro lado, se a tatuagem é feita em um contexto que promove valores contrários para os ensinamentos cristãos, pode ser problemática. A chave está em examinar as motivações pessoais e o impacto no testemunho cristão. Portanto, ao considerar a perspectiva bíblica sobre tatuagens, é importante equilibrar a observância das Escrituras com uma compreensão contextual. As tatuagens, quando feitas com a intenção de glorificar a Deus e não como parte de práticas pagãs ou rebeldes, podem ser vistas sob uma luz diferente do que era no contexto do Antigo Testamento. A interpretação e aplicação dessas passagens devem ser feitas com sabedoria, discernimento e um coração voltado para honrar a Deus em todas as ações. A percepção das tatuagens dentro da cultura cristã moderna evoluiu significativamente ao longo dos anos, refletindo mudanças mais amplas na sociedade. Historicamente, as tatuagens eram frequentemente vistas como marcas de rebelião ou associadas a subculturas específicas. No entanto, hoje elas são amplamente aceitas e praticadas por pessoas de todas as esferas sociais, incluindo líderes religiosos. Essa mudança cultural traz à tona questões sobre como a fé e a expressão pessoal podem coexistir sem comprometer os valores fundamentais do cristianismo. No tópico anterior, exploramos a perspectiva bíblica sobre tatuagens, destacando passagens como Levítico, capítulo 19, versículo 28, que proíbe explicitamente fazer marcas no corpo em um contexto de rituais pagãos. Também discutimos a importância da hermenêutica na interpretação das Escrituras, entendendo que muitas das leis do Antigo Testamento eram específicas para a cultura e o tempo de Israel. A transição para o Novo Testamento nos mostra um foco maior nos princípios morais e éticos universais, como evidenciado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, onde Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo
e devem ser usados para glorificar a Deus. No contexto moderno, essa ideia de que o corpo é um templo continua a ser um ponto central para muitos cristãos ao considerar tatuagens. Para alguns, fazer uma tatuagem pode ser uma maneira poderosa de expressar sua fé, marcando seu corpo com símbolos ou versículos que têm um significado espiritual profundo. Uma tatuagem pode servir como um testemunho visual da fé de uma pessoa, funcionando como um lembrete constante de seu compromisso com Deus e como um ponto de partida para conversas sobre a fé com outras pessoas. No entanto, a aceitação das tatuagens na cultura cristã moderna não é universal. Existem ainda muitas comunidades cristãs que veem as tatuagens com desconfiança, associando-as a práticas seculares ou a uma forma de desfiguração do corpo que é considerado sagrado. Essa divisão de opiniões muitas vezes se baseia em interpretações diferentes das mesmas passagens bíblicas, bem como nas tradições e culturas específicas de cada congregação. A chave para navegar essa questão dentro da cultura cristã moderna é o discernimento. Os cristãos são chamados a avaliar suas motivações e o impacto de suas ações. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, Paulo nos aconselha: portanto, não nos julguemos mais uns para os outros. Pelo contrário, tomai a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Isso sugere que, enquanto uma pessoa pode ver uma tatuagem como uma expressão de sua fé, deve também considerar como isso pode ser percebido por outros dentro de sua comunidade de fé. Além disso, é importante que os cristãos reflitam sobre o propósito e o significado de suas tatuagens. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se uma tatuagem é feita com a intenção de glorificar a Deus, e não como um ato de rebeldia ou conformidade com o mundo secular, pode ser vista de maneira positiva. Em resumo, a aceitação e o significado das tatuagens na cultura cristã moderna são complexos e multifacetados. A perspectiva bíblica sobre tatuagens fornece uma base para a reflexão, mas a interpretação e a aplicação dessas escrituras variam amplamente. No final, a decisão de fazer uma tatuagem deve ser guiada pela oração, pelo discernimento e por um desejo sincero de honrar a Deus em todas as áreas da vida. Assim, as tatuagens podem ser integradas à prática cristã moderna, de maneira que reforce a fé e o testemunho pessoal, ao mesmo tempo em que respeita as sensibilidades e tradições da comunidade de fé em que se está inserido. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. A hermenêutica bíblica é a disciplina que envolve a interpretação das escrituras sagradas, buscando compreender o significado original dos textos e sua aplicação contemporânea. Esse processo é crucial, pois a Bíblia foi escrita em contextos históricos, culturais e linguísticos muito diferentes dos nossos. Para interpretar corretamente as passagens bíblicas, é necessário considerar o contexto em que foram escritas, a intenção do autor e a mensagem que Deus deseja transmitir. A hermenêutica nos ajuda a distinguir entre as leis cerimoniais, civis e morais da Bíblia, e como cada uma delas se aplica ou não para os cristãos de hoje. No tópico anterior, discutimos como a cultura cristã moderna tem lidado com a questão das tatuagens, uma prática mencionada explicitamente em Levítico capítulo 19, versículo 28. A hermenêutica nos permite entender que essa proibição fazia parte de um conjunto de leis destinadas a separar os israelitas das práticas pagãs ao seu redor. No entanto, essas leis específicas não se aplicam da mesma maneira para os cristãos modernos, que vivem sob a nova aliança inaugurada por Jesus Cristo. O Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, enfatiza princípios universais, como a glorificação de Deus em todas as ações e o respeito pelo corpo como templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20.
A aplicação desses princípios hermenêuticos à questão das tatuagens envolve discernir se uma tatuagem glorifica a Deus e respeita o corpo como templo. Em Romanos, capítulo 14, versículo 13, Paulo aconselha os cristãos a não serem causa de tropeço para seus irmãos, o que implica que a decisão de fazer uma tatuagem deve considerar o impacto na comunidade de fé. Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele instrui a fazer tudo para a glória de Deus, o que sugere que a motivação por trás de uma tatuagem é crucial. Se a tatuagem é uma expressão de fé e testemunho, pode ser vista positivamente, mas se for um símbolo de rebeldia ou conformidade com práticas seculares, deve ser reconsiderada. A hermenêutica bíblica também nos ensina a interpretar as Escrituras à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, ao considerar a lei de Levítico sobre tatuagens, devemos também considerar as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40, onde ele resume a lei como amor a Deus e ao próximo. Este princípio central deve guiar todas as ações dos cristãos, incluindo decisões sobre tatuagens. A hermenêutica nos ajuda a aplicar esses princípios de maneira que honrem a Deus e promovam o bem-estar da comunidade de fé. Em conclusão, a hermenêutica bíblica é essencial para entender como as Escrituras se aplicam à vida moderna. No contexto das tatuagens, ela nos ajuda a discernir entre proibições culturais específicas e princípios morais duradouros. A aplicação cuidadosa da hermenêutica permite que os cristãos façam escolhas que glorifiquem a Deus, respeitem seus corpos como templos do Espírito Santo e considerem o impacto de suas ações na comunidade de fé. Assim, as decisões sobre tatuagens e outras questões contemporâneas podem ser feitas com sabedoria e discernimento, refletindo um compromisso genuíno com os ensinamentos bíblicos. Tatuagens podem ser uma forma poderosa de expressão de fé, servindo como testemunhos visuais de crenças pessoais e compromissos espirituais. No contexto da hermenêutica bíblica, entendemos que a interpretação das Escrituras deve levar em consideração o contexto histórico, cultural e a intenção do autor. Quando aplicamos esses princípios à questão das tatuagens, podemos ver como elas podem ser integradas de maneira significativa à vida cristã moderna. A hermenêutica nos ajuda a discernir que, embora Levítico capítulo 19, versículo 28 proíba tatuagens em um contexto de rituais pagãos, essa proibição específica não se aplica diretamente para os cristãos de hoje que vivem sob a nova aliança. As tatuagens, quando feitas com a intenção de glorificar a Deus, podem ser vistas como uma extensão natural da fé de uma pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo nos instrui a fazer tudo para a glória de Deus, e isso pode incluir a decisão de marcar o corpo com símbolos ou versículos bíblicos que representem uma relação pessoal com Deus. Por exemplo, uma tatuagem de uma cruz, um versículo inspirador ou uma imagem que simbolize a jornada espiritual de alguém pode servir como um lembrete constante da presença e do amor de Deus. Essas tatuagens não são apenas ornamentos, mas declarações de fé e devoção. Além disso, as tatuagens como expressão de fé podem atuar como ferramentas de evangelismo. Em um mundo onde a aparência física muitas vezes inicia conversas, uma tatuagem pode ser um ponto de partida para compartilhar o evangelho. Quando alguém pergunta sobre o significado de uma tatuagem, isso oferece uma oportunidade para testemunhar sobre a fé e explicar a mensagem cristã. Isso está alinhado com o princípio de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que nos encoraja a estarmos sempre prontos para dar a razão da esperança que temos. Assim, uma tatuagem pode ser mais do que uma marca pessoal. Pode ser uma abertura para conversas espirituais significativas. No entanto, é essencial que os cristãos considerem cuidadosamente o conteúdo e o contexto de suas tatuagens. A hermenêutica bíblica nos lembra que nossas ações devem ser guiadas pelo amor a Deus e ao próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Portanto, as tatuagens devem refletir valores que não apenas honrem a Deus, mas também respeitem e considerem as sensibilidades da comunidade de fé. Por exemplo, uma tatuagem que poderia ser interpretada como ofensiva ou contraditória para os ensinamentos bíblicos deve ser evitada. Em suma, as tatuagens podem ser uma forma válida e significativa de expressar a fé cristã,
desde que sejam feitas com discernimento e uma motivação sincera para glorificar a Deus. A hermenêutica bíblica nos fornece as ferramentas necessárias para interpretar as Escrituras de maneira que aplicam os princípios eternos da Bíblia às questões contemporâneas. Ao fazer tatuagens que refletem nossa devoção e testemunho, os cristãos podem usar essa forma de arte corporal como uma maneira de se conectar com Deus e com os outros, promovendo um entendimento mais profundo e uma expressão autêntica de sua fé. Tatuagens podem desempenhar um papel significativo no testemunho cristão, servindo como uma manifestação visível da fé e um ponto de conexão com os outros. Quando uma tatuagem é escolhida com cuidado e intencionalidade, ela pode comunicar uma mensagem poderosa sobre a jornada espiritual de uma pessoa. No tópico anterior, discutimos como as tatuagens podem ser uma expressão de fé, refletindo a devoção e o compromisso pessoal com Deus. Esse ato de marcar o corpo com símbolos ou versículos bíblicos pode se tornar uma ferramenta valiosa no testemunho cristão, permitindo que a fé seja compartilhada de maneira tangível e acessível. Uma tatuagem que incorpora elementos da fé cristã pode despertar curiosidade e abrir portas para discussões espirituais. Por exemplo, uma tatuagem de um versículo bíblico pode levar a perguntas sobre o seu significado, proporcionando uma oportunidade para compartilhar a mensagem de esperança e salvação que a Bíblia oferece. Conforme mencionado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, os cristãos são chamados a estarem sempre prontos para explicar a razão da esperança que têm. Dessa forma, uma tatuagem pode ser um testemunho contínuo, sempre presente e visível, que facilita conversas sobre fé de maneira natural e espontânea. No entanto, é crucial que as tatuagens, como expressão de fé, sejam escolhidas com discernimento e consideração pelo impacto que podem ter nos outros. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, Paulo aconselha os cristãos a não serem uma causa de tropeço para os irmãos. Portanto, ao escolher uma tatuagem, é importante refletir sobre como ela será percebida por diferentes pessoas, tanto dentro quanto fora da comunidade de fé. Uma tatuagem que é claramente uma expressão de amor e devoção a Deus pode inspirar e encorajar outros, enquanto uma que é ambígua ou potencialmente ofensiva pode gerar confusão ou resistência. Além disso, as tatuagens como testemunho cristão devem refletir os valores e princípios do cristianismo de maneira que honrem a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo nos lembra que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Isso inclui as escolhas que fazemos sobre o que marcar permanentemente em nossos corpos. Uma tatuagem que representa a cruz, um versículo que fala ao coração, ou uma imagem que simboliza a graça e o amor de Deus, não apenas reforça a fé pessoal, mas também serve como um lembrete constante da presença e da obra de Deus na vida do crente. Em conclusão, as tatuagens podem ser um poderoso meio de testemunho cristão, permitindo que os crentes compartilhem sua fé de maneira visível e impactante. Ao considerar cuidadosamente o que e como tatuar, os cristãos podem usar essa forma de arte para glorificar a Deus e inspirar outros. Conectando-se ao tópico anterior, onde discutimos tatuagens como uma expressão de fé, é claro que quando feitas com discernimento e intenção, as tatuagens podem servir como um testemunho permanente da caminhada espiritual de uma pessoa, refletindo a luz de Cristo em um mundo que constantemente busca sinais tangíveis de esperança e redenção. Então, o que achou dessa visão sobre tatuagens na Bíblia? Surpreendente, não é? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E aproveite para conferir a sequência de vídeos sobre temas polêmicos na Bíblia que temos no nosso canal. Até a próxima!